hoje vamos avançar um pouco na questão da quantificação, considerando que até então nós tivemos muito foco no bloco anterior em relação à contagem, a contagem como base da quantificação. Então nós vamos dar uma retomada nesse bloco com a questão da contagem, mas com ênfase maior na questão do agrupamento. Então nós temos o agrupamento como um elemento central no processo da construção de sistema numérico. E muitas das vezes a nossa escola, os nossos professores ficam muito preocupados com a questão do sistema de numeração decimal, né, que tem o agrupamento como um elemento fundamental em sua estrutura e acaba negligenciando a construção de determinados aspectos fundamentais de construção de estruturas que justamente articulam o processo da contagem de um lado e do outro fazer com que a criança seja protagonista, seja autora de esquemas que levam à ideia de agrupamento. Então, nós vamos para o primeiro slide nosso, que é justamente o tema, e assim como nós temos feito, nós vamos tanto trazer para vocês a questão conceitual, quanto nós vamos trabalhando com slide, mas nós vamos também para a mesa no sentido de exemplificar. Não esqueçamos que no e-book, muito do que está sendo trabalhado aqui, vocês vão poder encontrar lá de forma aprofundada. Inclusive alguns jogos que nós vamos aqui rapidamente mostrar, lá vocês vão poder também pesquisar e se apropriar de forma mais interessante. Então vamos ao slide. Então o agrupamento é uma estrutura básica do sistema numérico, tá? Não necessariamente do sistema decimal, tá? Mas o agrupamento, essa criança tem que entender o agrupamento para ele poder avançar no processo da alfabetização matemática na apropriação do sistema numérico. Então vamos para o próximo slide. Vocês vão ver que nós temos uma imagem, tá? de passarinhos, e a gente pergunta, nós temos aí um conjunto superior de passarinhos e temos na parte mais embaixo outro conjunto. Pergunta, quantos passarinhos nós temos na parte superior? 3 segundos para vocês contarem. E isso que é interessante, na hora que você vai quantificar, e você tem uma quantidade que não é perceptiva, e em aula anterior nós trouxemos esse conceito de quantidade não perceptiva, quando você não é capaz de forma imediata se apropriar da quantidade que está no conjunto. Isso requer a contagem. E aí vem justamente a questão, como é que conta quantos passarinhos tem aí? Uns contam de 1 em 1, outros contam de 2 em 2, outros de 3 em 3, eu não sei, tem alguém aí assistindo a aula, participando do curso, que tem capaz de olhar de 5 em 5 e contando de 5 em 5. Então, essa capacidade de agrupar para a contagem, ela é inerente ao ser humano, tá? Então, observa, o agrupamento, ele está presente na ação cognitiva do ser humano de quantificar uma grande quantidade. Então, a tendência é, ao olhar, agrupar de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Observe o seguinte, ou de 1 em 1, que é mais elementar. A tendência é fazer o agrupamento com quantidades perceptivas, ou seja, que você vai batendo o olho e você vai fazendo essa organização mental e fazendo 2, 4, 6, 8, e que te leva também à contagem de agrupamento. Agora, vamos ver a parte de baixo. Nós temos uma quantidade de passarinhos são iguais, só que a forma como está organizado os passarinhos na parte inferior leva a criança à contagem de
3 em 3. Então, ele tem um 3, outro 3, outro 3, outro 3, outro 3. Portanto, ele tem 5 grupos de 3. E quanto é que dá isso? Então, observa, o alfabetizador, quando ele tem a intencionalidade pedagógica, o objetivo, que a ação dele tem que estar sustentada a partir das habilidades, e a quantificação é uma habilidade fundamental, o professor ele tem que estar alfabetizado, tem que estar atento do seguinte fato: a maneira como é organizado o material para quantificação, isso vai necessariamente influenciar as capacidades, as estruturas mentais de quantificação e, sobretudo, de agrupamento. Então, você vê, no grupo de passarinhos acima, não existe uma organização espacial que venha a sugerir determinada forma de organização. Então, fica muito a critério da criança. E é uma variedade de possibilidade dentro de uma sala de aula sobre de alfabetização que o professor tem que estar explorando. Já na parte de baixo, eu, enquanto formador, enquanto professor, eu organizei de 3 em 3. Isso vai induzir a criança na sua forma de contagem. Então, vamos para o próximo slide, que nós vamos estar trabalhando justamente com essa questão de que o professor ele tem que estar atento justamente com essa variedade de possibilidade de oferta de material. Então, aí em tela, vocês têm, por exemplo, 2 dados, sendo que o primeiro é o dado tradicional, e a criança que tem uma cultura lúdica, que está imerso dentro do teu cotidiano, manipulando o dado, dominó, tá? Baralho, essas quantidades até o 6 já tem uma organização que suscita um tipo de identificação de quantidade. Então, a identificação da quantidade não é pela contagem, mas pela identificação visual. Isso no dado vermelho. Já no dado azul, ele é um dado mais pedagógico. Então, observe que o 6 no primeiro já tem uma organização de 3 em 3, que é o padrão, que é a cultura internacional lúdica. Um trabalho pedagogicamente qualificado, que favoreça o desenvolvimento de capacidade de quantificação, de estrutura, não vai oferecer à criança apenas o primeiro dado, mas vai oferecer também o segundo dado. Tá? Então, observa que a forma de arranjo, tanto do 6, que é o do superior, ou 5, que é o lateral, vai suscitar para a criança uma certa organização em termos de grupo. No de cima vai ser de 2 em 2, o de baixo vai ser 3 e 2. Isso leva a criança a desenvolver determinados procedimentos mentais e operatórios. Vamos aqui para a nossa mesinha, tá? Então, observe o seguinte: quando eu tenho aqui na mesinha, por exemplo, essa quantidade de tampinha, né? E a gente pede para quantificar, observe, eu fiz de propósito, coloquei 2 brancas e 3 não brancas. Então, essa relação sensorial, tá, vai fazer com que a criança ela perceba-se rapidamente 3 e 2. Mas tem um outro 3 e 2 que ela pode estar também se apercebendo. São 3 viradas com a boca para cima e 2 viradas com a boca para baixo. Então, a tendência da criança vai fazer 3 mais 2. Ou, se eu faço assim, espacialmente, eu posso estar suscitando que ela faça 2, 2 e 1. Então, voltando para o slide, nós temos que ter consciência de que a forma como o professor organiza o material, em que ele vai fazer com que a criança quantifique, isso vai influenciar em muito a forma da criança organizar os seus esquemas de quantificações. Então vamos para o slide, por favor. Então observa, o próximo slide, o que nós vamos mostrar? Observa o seguinte, nós temos aí 9 triângulos azuis
na primeiro, e no segundo nós temos os mesmos 9 nas mesmas posições, só que na segunda coleção há uma provocação didática pedagógica que leva a criança a contar de 3 em 3 em função do uso de cores. Então, observa, é importante que o professor ele vá se apropriando dessa realidade. Então, quando ele oferece, não pode ser uma oferta ingênua. Ingênua no sentido da consequência pedagógica, tá, para a contagem de acordo com o material oferecido. Embaixo, nós já temos 13 palitos, organizados, agrupados de 3 em 3. Então, observa, é natural aí que a criança vai agrupando de 3 em 3. Então, observa, nós temos duas grandes estruturas em termos de agrupamento. O primeiro é o que nós chamamos de agrupamento simples, tá? O agrupamento simples é qualquer atividade que você propõe para a criança, seja no contexto cultural ou seja no contexto pedagógico, onde você determina na atividade, toda vez que ele tiver N elementos, ele é obrigado a formar um grupo. E aí, este material aqui é o material pedagógico fundamental para o trabalho com a ideia do agrupamento. Por quê? Se eu tenho uma atividade que pede para agrupar em 5, tá? A formação do grupo não é suficiente apenas pegar a quantidade e aproximá-las. É importante que nós tenhamos um recurso que venha a fazer com que fisicamente ele se constitui numa nova ordem de contagem, porque agora eu posso contar um grupo, 2 grupos, 3 grupos. Então, para que a criança, no processo de alfabetização matemática, ela tenha sucesso e ela possa ser autora da sua forma de pensar, dos seus esquemas, é importante que o ambiente matemático ofereça os palitos e ofereça também o elástico para que ele possa fazer isso daqui que nós estamos fazendo, que é de uma importância fundamental em termos da contagem. Então, vamos de novo para o slide. Então, observa o seguinte, a primeira ideia de formação de ordem, não sei se vocês lembram, ordem e classe. Isso é o que nós vamos estar chegando lá no final do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, que você vai com unidade, dezena, centena, a classe de simples, milhar, milhão. Observa, o que nós estamos trabalhando aqui é com a gênese. Então, na gênese, é importante que a criança entenda, através da manipulação do material concreto, a ideia de ordem. Então, observa, aqui eu tenho uma ordem, aqui eu já tenho outra ordem, aqui eu conto de 1 em 1, aqui eu já estou contando de 1 em 1 grupo. Se a atividade define que cada grupo tem 5, então, quando eu tenho 2 grupos, eu vou ter 2 grupos de 5. Então, voltando ao slide, tá? A ordem não é definida apenas pela quantidade. E esse é um erro que as escolas brasileiras cometem. Quando a gente fala para o aluno que a dezena são 10. Não. 10 objetos não é suficiente para a formação de uma dezena. Para que haja a formação de uma dezena, é fundamental que tenha o elástico e que essas 10 unidades estejam agrupadas e que seja criada aí uma nova base de contagem. Voltando então para o slide, então nós temos que o agrupar os 10 para definir uma nova ordem da contagem, tá? É fundamental, tá? E aí o amarrado ele é importante. Por isso a liguinha elástica é tão importante para o nosso trabalho, tá? Junto com os palitinhos, ou pode se trabalhar com canudinho, gravetinho, isso não importa, tá? Que permite à criança que ela perceba concretamente, tá? E ela venha distrair a ideia de ordem e contagem para o agrupamento, que é a base da construção dos sistemas numéricos. Aqui deve prevalecer a ideia que temos, quando
sempre temos uma quantidade previamente definida, tá? Quando o professor fala, então agora nós vamos trabalhar com 7. Então, as atividades pedagógicas, o planejamento, tem que estar apoiado na ideia de cada vez que tem 7, agrupar. Assim não podemos, se tivermos agrupando de 5 em 5, por exemplo, ficarmos com 7 palitos. Então vamos aqui para a mesa. Então vamos supor que nós estamos com uma atividade que o aluno, ele tem que estar, a cada 7, ele tem que agrupar. Ele não pode permanecer com os 7 dessa forma. A regra matemática fundamental é cada vez que tem 5, ele agrupa. Portanto, no 7, ele vai ter que ficar com o 5 e o 2. Então, olha aqui uma forma aditiva do 7, 5 mais 2. Voltando então ao slide, nós estamos, então como nós não podemos ficar com 7, nós vamos trabalhar o 7 como 5 mais 2. Então, no agrupamento simples, tá? Nós temos que estar trabalhando, podemos trabalhar com pacote de figurinhas, por exemplo, com envelopinho, sempre com as mesmas quantidades, tá? Que a gente chama de grupo equipotente. Então, é um exemplo de atividade da cultura infantil, tá? Fazer coleção de figurinhas. Outra, pacote de jabuticaba, por exemplo, tá? Onde eles têm, cada vez tem 15 jabuticaba, eles vão colocar num saquinho, tá? E agrupamento de seres. O agrupamento de seres é uma atividade que a gente faz com as crianças, que o professor levanta um cartaz. Por exemplo, apareceu 4. Aparecendo 4, as crianças têm que rapidamente se agrupar de 4 em 4. Se você tem 2 crianças que não ficaram agrupadas, essas 2 crianças vão pagar uma prenda. Por exemplo, dar pulinho, cantar uma musiquinha, uma coisa bem lúdica. Ok, pagou, aí levanta um outro. Agora levantou o cartaz 7. Aí rapidamente as crianças correm para formar grupo de 7 em 7. Se tiver 4 crianças que não se agruparam, eles vão ter que pagar prenda. Isso que é interessante. Às vezes ficam 8, 9 crianças e eles não se agrupam. Aí o professor tem que fazer a mediação. Atenção, qual é a regrinha? Cada vez que tem que ter 7, eles têm que se agrupar. E depois, no final, eles podem estar fazendo o desenho da atividade. Então, essa é uma atividade corporal que ajuda muito a criança a trabalhar a ideia do agrupamento. Então, vamos novamente ao slide. Então, nós vamos trazer para vocês uma atividade que é muito rica, que chama Resta Mais, tá? E quando a gente faz o trabalho do Resta Mais, é natural que apareça dificuldade psicomotora na formação do grupo. E o interessante é que geralmente são mais os meninos, tá? Que têm dificuldade de amarrar. Parece que as meninas, porque como tem cabelo comprido e desde pequenininha aprende a fazer o rabo de burro, isso vai desenvolvendo a atividade deles. Então vamos na mesinha, vou mostrar um pouco esse jogo do Resta Mais. É um jogo extremamente simples, mas importante. Como é que ele funciona? Cada criança pega aleatoriamente uma certa quantidade de palitos, não precisa exagerar. Isso é interessante porque a tendência deles é achar que quem tem mais palito ganha. Nesse jogo, não necessariamente. Material, uma quantidade de palito para cada criança, elástico e dado. Pode ser um dado tradicional ou um dado não tradicional, tá? Vamos usar o dado tradicional aqui e nós podemos usar também tampinhas, tá? A tampinha de garrafa PET, aqui. Essencialmente esse material. A cada rodada o que é feito? É jogado o dado, tá? Por exemplo, saiu aqui 5. Quer dizer que a cada 5 palitinhos, ele tem que amarrar. 1, 2, 3, 4, 5, amarrou. Lembrando que no e-book tem essa atividade detalhada para o professor. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, amarrou. E 1, 2, 3, não tem 5, não pode amarrar. O que aconteceu?
sobraram 3. Para cada um que sobrou, ele vai ganhar uma tampinha, ok? Na próxima rodada, o que ele faz? Ele guarda essas tampinhas que ele ganhou, desfaz, mantém a mesma quantidade, joga o dado de novo. Saiu 2. Agora ele vai amarrar de 2 em 2. O que sobrar, ele vai colocar em tampinha. Lembrando o seguinte, quando ele está amarrando de 5 em 5, pode sobrar no máximo 4. Pode sobrar 0, 1, 2, 3, 4. Quando agora saiu 2, o que vai acontecer? Só pode sobrar 0 ou 1, porque quando tem 2, ele é obrigado a amarrar. Esse é um jogo muito interessante, muito rico, que ajuda bastante as crianças a entenderem a ideia do agrupamento simples. Então, vamos voltar em tela. Então, vamos passar agora o próximo slide, que nós vamos falar um pouco como é que evoluem as atividades, tá? Então, aí nós temos o objetivo do Resta Mais, que é justamente valorizar a questão da ideia de agrupar, formar um novo grupo. Acontece que o Resta Mais, ele está dentro da ideia do formação de um grupamento simples. O que é o grupamento simples? Tem 5, agrupa. E ele pode ficar com 5, 6, 7, 8 grupos de 5, que nem agora há pouco saiu 2, ele poderia ter 10 grupos de 2, sem problema nenhum. Acontece que o sistema de numeração, que é um dos grandes desafios de aprendizagem no ciclo da alfabetização, sobretudo a partir da BNCC, requer não só a ideia do agrupamento simples, mas o agrupamento complexo. O que é o agrupamento complexo? É aquela estrutura onde você não faz apenas grupo de unidade, mas você faz grupo de grupo. Então, já vamos avançar um pouquinho a ideia. Observa, nosso sistema de numeração é decimal, a cada 10 agrupa, mas quando tem 10 de 10, você forma a centena e você tem que agrupar. Então, nosso trabalho é no sentido de chegar nessa ideia mais complexa, de a cada vez que tem 10, tem que agrupar de 10. Vamos aqui na mesinha novamente, que é essa ideia. Observa, tem um grupinho de 5, outro grupinho de 5, depois mais um grupinho de 5, de forma tal de que quando eu tiver 5 grupinhos de 5, eu vou ter que formar outro grupo, tá? Que a gente chamaria grupo de grupo. Que esse grupo de grupo, que a gente pode estar chamando de repente, tá? De grupão. Toda a nossa formação agora, nesses próximos blocos, vai estar trabalhando isso. Então, uma coisa é estar trabalhando com contagem de grupão. A outra é estar trabalhando com contagem de soltos, tá? A outra é estar trabalhando grupinhos. Ok? Então, aqui você tem uma ordem, que é contar de 1 em 1, outra ordem que é contar de grupinho em grupinho, e outra ordem que é trabalhar com grupão, contagem de grupão. Então, vamos de novo ao slide. Então, observa, o grupamento complexo é isso. Por exemplo, aí uma atividade de agrupar de 3 em 3. Então, você pode estar trabalhando, por exemplo, a atividade, quem forma um grupão primeiro. Agora sim, ele vai jogando o dado. Cada vez que sai, por exemplo, 2 no dado, ele pega 2 palitinhos. Saiu 4 na segunda rodada, ele ganha 4 palitinhos. Mas quando ele cai 4, ele já tinha 1, fica 5. Com 5, ele pode formar um grupo de 3 e sobram 2. E quando tiver 3 grupos de 3, ele forma um grupão e ele ganhou. Se for combinado o grupamento de 7, ele vai jogando. Cada vez que tem 7, ele agrupa. Quando tem 7 de 7, ele forma um grupão e, portanto, ele ganhou, tá? Então, assim como as atividades devem produzir agrupamentos, ou seja, na ordem crescente, as propostas pedagógicas também devem valorizar, fazer o contrário. Você pode também criar atividades, e as atividades têm proposta no e-book, de fazer a atividade onde todas as crianças começam com um grupão, tá? Aqui nós temos 5 grupos de 5 palitos,
e ele joga o dado, e o que sair no dado é o que ele vai retirar e pagar para o banco. Só que para ele não pode, quando saiu 2, ele não pode puxar 2 aqui. Ele vai ter que fazer o que antes? Ele vai ter que desfazer os grupos, pegar um grupo, desfazer, tira 2, paga para o banco e sobraram o quê? 4 grupinhos e 3 soltos. Então, isso é importantíssimo que seja feito para que a criança possa ir se apropriando gradativamente das estruturas do sistema de numeração decimal de forma lúdica, como se essas regras matemáticas fossem regras de jogo. Então, vamos para o slide novamente. Observe que, inicialmente, como o jogo do resta, tá, não tem a ideia do posicionamento. Nós só estamos trabalhando com agrupamento e desagrupamento. Depois que as crianças consolidaram bem a ideia do agrupamento e desagrupamento, então nós entramos aí com a ideia do posicionamento, tá? Então, aí, observa, são essas atividades, eu peço então para vir para a mesa novamente, que a gente propõe que a gente chama de tapetinho, tá? Então, que aí você tem um local onde ele vai colocar o grupinho, o local onde ele vai colocar os soltos e aqui à esquerda onde ele vai colocar os grupões. Então vocês estão percebendo que a gente vai gradativamente introduzindo uma nova estrutura que é a base do sistema de numeração, tá? Então primeiro nós introduzimos o amarrar, formar grupo, primeiro sem posicionamento. Depois que você vê que suas crianças consolidaram a ideia do agrupamento, a gente vem colocar aqui é o local do solto, aqui é o local do grupinho e aqui é o local do agrupamento. Esse tapetinho, depois ele vai poder evoluir para isso. Olha aqui, ó, soltos, tá? Os soltos, o grupinho e depois o grupão. Nós vamos ver depois na próxima aula que os soltos depois vai ser unidade, o grupinho vai ser dezena e aqui vai ser a centena. Só que aqui nós estamos fazendo agrupamento de 5 em 5, 7 em 7, 3 em 3 e não necessariamente agrupamento de 10 em 10. E aí nós chamamos a atenção de vocês de que enquanto o agrupamento não for decimal, vocês não devem utilizar os algarismos, porque os algarismos só servem para o agrupamento decimal. Senão a criança, aqui ó, nós temos 7, 5 e 2, 7, e na de representar fica 12. Não façam isso. Façam isso. Utilize outro tipo de representação. Por exemplo, usamos tampinha. Aqui nós usamos uma tampinha para um grupinho e a tampinha para, desculpa, aqui a gente vai usar para o solto verde e lilás ou roxo para o grupinho. E depois você pode usar, por exemplo, vermelho para o grupão quando tiver, tá? E aí você vai construindo toda uma representação simbólica que vai ser fundamental para o trabalho, o trato de estruturas fundamentais para a aprendizagem do sistema de numeração decimal, que nós vamos ver no próximo aula.